Anime de romance é muito 8 ou 80. Ou você tá vendo em busca de algo que você quer e não tem, ou você só quer ver um romance bonitinho e leve pra descontrair e esquecer das merdas do dia a dia. Esse é o meu caso com Kaoru Hana, o novo anime de romance da temporada que derreteu meu coração depois das atrocidades da temporada passada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Prime aqui. E desde que eu terminei a terceira temporada de Kaguya-sama, eu tenho esperado o anime de romance que iria me fazer voltar a assistir esse gênero. Então, não perdendo tempo, like, inscrição, blá 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 blá, vamos pra história da Ana de Jardim e o delinquente não tão delinquente. A gente começa com os moleques procurando um cara falando que queria falar umas coisas com ele. Daí esse cara aparece por trás com uma cara de terror e os moleques correm vazado dali. Esse cara é Rintaro Tsumogi, o nosso protagonista. Moleque gente fina que tá acostumado a ser julgado pela aparência desde cedo. Uma vez ele foi ajudar um cara à noite, mas vendo seus incríveis 1,90 m e uma presença forte, o cara fugiu rapidinho. Além do mais, ele também tá acostumado com o julgamento do colégio rival, o Colégio Kikoi, um colégio só para garotas ricas, finas, elegantes, onde tem a melhor educação e etiqueta de todas, mas são completamente otários com os pobres, ou seja, os nossos protagonistas. Também tendo o Colégio Chidori, não o Chidori do Sasuke, eu também pensei isso, onde o protagonista estuda e que, para resumir, é uma escola pública com má fama. Disso, o Kikoi odeia o Chidori por serem pobres e o Chidori odeia o Kikoi por serem otárias. E mesmo que sejam prédios vizinhos, o Rintaro nunca viu uma sala de aula lá, já que tá sempre tudo fechado com as cortinas. Além de que hoje ele vai ajudar na confeitaria dos pais, confeitaria essa que ele esconde dos amigos, já que na infância ele sofria muito pelas pessoas dizerem que uma confeitaria legal não combina com um cara todo bizarro e assustador. Só que acontece que esse moleque é um poço de bondade que não faria ruindade nem com o pior ser humano da terra, o verdadeiro cavalheiro que não levanta a mão pra ninguém. Ajudando lá no seu trabalho, ele vê uma cliente que assusta ele pela quantidade imensa de bolo que ela consegue comer. E quando ela percebe que o Rintaro tá vendo ela... Adoro beijo na boca. A mina fica envergonhada que até engasga e vai embora dali. A mãe dele explica que essa aí é a Kaoru Kuhaguri, uma cliente regular que vai lá e come várias vezes no mês, com o Rintaro falando que ele assustou ela e que se ela parar de vir na loja é culpa dele. Mas a mãe dele fala que o moleque tem que parar de se achar que é culpado por tudo, que é um péssimo hábito, e a Waguri não é esse tipo de pessoa. E também porque ela não vai parar de vir enquanto os bolos deles continuarem sendo os melhores do mundo. Haha. Acontece que a Waguri volta outro dia querendo conversar só com o Rintaro, falando que vai pagar um bolo pra ele, como um pedido de desculpas por ter corrido. Mas o cara é firmeza demais, e vendo que a mina tá quase babando pelo pedaço de bolo da própria confeitaria dele, ele vai lá e entrega o pedaço de bolo pra ela, falando que vai ter muito mais gosto se for ela comendo. Não tem como, chefe é chefe. O Rintaro então fala que se assustou vendo ela comer tanto, e ela fala que se empolgou bastante também, falando que essa também não é a primeira vez que eles se veem, e que ela já viu ele ajudando na confeitaria outros dias, coisa que o Rintaro não percebeu. Então ele pergunta se ela não correu de medo dele da última vez, com ela respondendo que não, e que o seu coração acelerou por ser a primeira vez que um menino olha pra ela daquele jeito, e que nunca em nenhum momento ela sentiu medo dele, porque ele é um rapaz legal. O que deixa o cara em choque, porque sempre olharam pra ele com medo, se emocionando, falando que não tá entendendo nada, e avisando pra ela que tá ficando tarde e que era pra ela ir pra estação pra não ter perigo, com ela só comprando mais um bolinho antes de ir. Só que no caminho da estação, aqueles dois bestas do começo cercam ela e começam a falar um monte de merda do Rintaro, que escuta tudo já que foi procurar ela porque os malucos imbecil só jogaram o bolo dela por aí. Disso, o Rintaro já se conforma, achando que a Waguri vai ficar com medo dele depois disso. Mas ela começa a defender ele, falando que julgamento por boato é uma bosta, e que se eles conversassem só uma vez com ele, eles iam perceber que ele é uma pessoa muito gente fina, muito legal, e que é desagradável pra caramba escutar esses dois falando mal dele sem conhecer. Com um bundão ficando putinho, indo meter um soco na Waguri, mas não no meu turno. Já que o Rintaro recebe o soco, bota os moleque pra correr, e isso tudo sem levantar as mãos. Não tem como, é o protagonista. O protagonista meio lesado, já que ele bateu a cabeça no portão.
fazendo então a Waguri pedir desculpas pra ele. Mas quem acaba se desculpando é ele, falando que não queria envolvê-la numa coisa dessas. Mas ela diz como alguém consegue ter medo do Rintaro, sendo que ele é uma pessoa tão gentil. Terminando com ele levando ela para a estação e ela sorrindo para ele, falando que vai voltar na próxima vez e que dessa vez é para eles comerem um pedaço de bolo juntos, deixando o garotinho bem animado. Com ele no outro dia já na escola se perguntando quando vai vê-la novamente na padaria. Mas plot twist, ela estuda no colégio Kikui e os dois acabam se observando quando ela abre as cortinas lá da escola, com ele fechando na hora de nervoso pensando, caramba, agora deu merda. E meus amigos, parece que esse romance vai ter uma treta de colégio pra atrapalhar. Observações, que anime de romance bom. Faz tempo que eu não vejo um anime de romance tão bonitinho e bom assim. A dinâmica dos dois mesmo em só um episódio já é muito legal e acho que carrega assim uma temporada toda. E a premissa da história em si, mesmo que meio batida, é legal. Eu gosto de um romancezinho clichê. Se for pra falar da animação, eu achei ela espetacular também. Eu achei bem bonito. Eu acho que eu vou acompanhar pelo anime. Eu vi só o primeiro capítulo do mangá e acho que foi até bom eu não ter lido, porque eu quero acompanhar o anime enquanto ele tá saindo e ver a história por conta própria, com o anime, sem nenhum spoiler do mangá ou coisa do tipo. E eu já assisti o episódio 2, continua muito bom, continua uma fofura. E acho que esse é o romance mais bonitinho dessa temporada. O casal principal é muito bonitinho. Ambos são bons personagens e carismáticos das suas formas. O Rintaro é o carinha gente boa, mas que tem muitas inseguranças devido à sua aparência. Mas tá tentando melhorar isso e se valorizar um pouquinho mais como um cara legal. E a Waguri é a pessoa sincera e direta, que se importa com as pessoas que gosta e é alguém esforçada pra caramba, sendo a base pro Rintaro perceber que ele é sim alguém bom. Ele não precisa ficar se cobrando ou se julgando por coisas dos outros. Essas dinâmicas dos dois enquanto eles estão se conhecendo, ficando com vergonha, mas ficando felizes pela presença ou pensar um do outro é muito bonito, cara. Pessoas que em tese teriam tudo para serem de mundos diferentes, mas no final das contas são iguais por conta da gentileza. E é claro que eu não posso deixar de falar da mensagem principal do anime, pelo que parece. Não julgais as pessoas pelas aparências. Achei interessante isso, não só o julgamento do Rintaro pela aparência, por ele ser um cara que parece mais delinquente, mas é um doce de pessoa se você conversar, e a Waguri, por ser do colégio Kikui, as pessoas pensar que ela é uma patricinha, mas não, é uma pessoa esforçada. É uma premissa bacana e até que bem construída até agora. E chegamos ao final do vídeo, muito obrigado por ter assistido ele do início ao fim. Mais uma reviewzinha de um anime que saiu agora recentemente, eu tô assistindo. Vocês curtiram isso com Gachakuta? Logo eu falo do episódio 2, fica tranquilo, tá insano e o vídeo vai ficar legal. E eu não tenho mais nada pra falar, disso eu me despeço de vocês. Curtam os animes que estão saindo, façam o que quiserem e sejam felizes. Obrigado pessoal. Inscrição se quiser me ajudar, like se quiser me ajudar, uma compartilhada também e tudo de bom. Tchau!